Olá a todos os usuários. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista da Rede Nutri. Nessa sessão, teremos como tema a terapia nutricional na domiciliar. Neste mês, o Ministério da Saúde lançou o caderno de atenção aos cuidados em terapia nutricional e busca apoiar as equipes de atenção básica e de atenção domiciliar, bem como os gestores do SUS, na organização e na oferta dos cuidados em terapia nutricional no âmbito domiciliar. Para contribuir com as discussões desse tema, hoje vamos começar com a Patrícia Reis Gonçalves, que falará sobre a gestão do Programa Municipal de Organização de Terapia Nutricional Domiciliar. Eu sou Giovana, trabalho no OPSAN, que é o Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da UNB, e sou integrante da equipe Rede Nutri. Patrícia, você poderia, por favor, se apresentar? Olá a todos, meu nome é Patrícia, eu sou nutricionista, trabalho na Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba e sou responsável pelo programa de atenção nutricional às pessoas com necessidades especiais de alimentação daqui da rede. Joia, obrigada, Patrícia. Agradecemos a sua participação nessa sessão. Lembramos que a Rede Nutri é um espaço para problematização, formulação e troca de experiências relacionadas à implementação das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que é a PNAN, do Ministério da Saúde. A Rede Nutri é resultado da parceria entre o Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição. Então, vamos começar, Patrícia? Vamos lá. Você pode falar como é organizada a Rede Municipal de Saúde de Curitiba para a atenção dos indivíduos com necessidades alimentares especiais? Então, Giovana, agradeço mais uma vez a participação, o convite. Então, assim, aqui em Curitiba a gente tem um programa denominado Programa de Atenção Nutricional às Pessoas com Necessidades Especiais de Alimentação, que a gente chama de PAN, porque o nome é bem comprido, né? E esse programa, ele atende as pessoas com necessidades especiais, como o próprio nome diz, e o foco, então, é no atendimento de crianças menores de 2 anos com alergia alimentar, especialmente alergia à proteína do leite de vaca, pessoas de qualquer faixa etária com uso de sonda para alimentação, e pessoas também de qualquer faixa etária com desnutrição secundária, devido a alguma doença de base, pode ser via oral ou não, ou se alimentando via sonda. Esse programa, ele conta com atendimento de vários profissionais, né, da atenção básica, e além disso, ele conta com o apoio dos profissionais do NASF, especialmente o nutricionista do NASF, né? O nutricionista é o profissional que monitora esses pacientes. Então, esse cuidado nutricional, ele envolve uma avaliação individualizada, com a prescrição da dieta, orientação nutricional, aconselhamento. E o que a gente acha fundamental desse programa é que é esse monitoramento clínico e nutricional do paciente mesmo, né? Esses pacientes são acompanhados durante o período que ele necessita. Outra coisa importante também é que a gente faz as visitas domiciliares, né? Então, muitas vezes a gente atende pacientes acamados, ou até mesmo uma família que tem uma criança com alergia à proteína do leite de vaca, os nutricionistas vão até a residência para entender um pouco melhor da dinâmica da família. Então, a gente tem esse cuidado também de se aproximar, né, da família. E eu acho que um dos focos principais desse programa, que a gente precisa esclarecer, é a atenção nutricional, né? E não necessariamente essa atenção nutricional ela tem que estar associada ao fornecimento de uma fórmula alimentar industrializada. A gente tem fornecimento sim, né? Tem os critérios para isso, mas o principal foco é essa atenção nutricional. E muitas vezes precisa apenas de uma orientação desse paciente, um acompanhamento, e não necessariamente fornecimento da fórmula. Ótimo, muito bom. E você poderia explicar para a gente melhor qual é a implementação desse programa, que é o PAN, né, que vocês chamam, no município de Curitiba, por favor? Desculpa, só falhou um pouquinho o começo da pergunta. Você pode repetir, por favor? Claro. Falar um pouquinho sobre os principais resultados da implementação do PAN no município de Curitiba. Ok. Eu acho que, além do cuidado a esses usuários com essas necessidades especiais, porque eu acho que o principal resultado é esse cuidado, eu acho que a organização, né, do sistema, da rede,
Hoje, o usuário que vai a uma unidade de saúde de Curitiba com essa necessidade especial, os profissionais das unidades, eles sabem o que fazer, né? Porque já tem esse fluxo estabelecido, essa organização na rede. E isso gera uma agilidade, né, no atendimento desse paciente, seja no fornecimento de fórmula quando precisa, ou seja na orientação, no acompanhamento. Uma outra coisa que a gente fez foi desenvolver o protocolo desse programa, né? E esse protocolo, o objetivo dele é criar, né, estabelecer os critérios e os fluxos de atendimento, de acompanhamento e do tratamento desses pacientes. Então, para os profissionais, né, da rede, facilitou muito a criação desse protocolo, porque se você lê esse material, você sabe o que fazer quando você recebe um usuário com essa necessidade. Nesse protocolo também existem os critérios, né, de dispensação das fórmulas, então tem todo o passo a passo ali do que se faz quando chega um usuário com essa necessidade especial. Além disso, também a gente criou a equipe de nutricionistas, né, da secretaria, desenvolveu um material que é uma cartilha do paciente em terapia nutricional enteral domiciliar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a cartilha, depois eu acho que a gente dá para disponibilizar o link, né? Ótimo. E esse aqui é o protocolo do programa, que ele é bem grande, mas tem todo o passo a passo aí, se quiser servir de base para algum município, consultar, é bacana. Uma outra coisa importante de falar, Giovana, que quando a gente foi organizar essa atenção aqui no município, todos os nutricionistas da rede, eles passaram por uma capacitação em parceria com a Universidade Federal do Paraná, que está sempre nos apoiando, né, no curso de nutrição, e com o Secansul. Então, essa capacitação, os nutricionistas foram capacitados em relação a vários temas recorrentes, né, no PAN, a diversas doenças de maior prevalência. E uma coisa que foi super bacana é que a gente testou em laboratório, né, em parceria lá com a Universidade Federal, todas as receitas que a gente prescreve no PAN. Então, as receitas de dieta à base de alimentos, né, ou dieta artesanal, que a gente orienta, a gente fez no laboratório, a gente testou, infundiu, pôde ver as dificuldades, fora os suplementos também, interais, ou suplementos via oral, todas essas receitas que a gente orienta os pacientes, a gente foi para o laboratório, testou, experimentou, e eu acho que isso é fundamental para a gente saber orientar o paciente, né, o usuário ou o cuidador, porque de repente aquela dúvida, aquela dificuldade que ele tem, foi alguma dificuldade que a gente teve, a gente conseguiu resolver, então a gente fica mais capacitado para orientar. Então, acho que esse foi um ganho, assim, né, para a gente. Uma outra coisa importante é que a gente fez, a secretaria proporcionou a aquisição de equipamentos, tá, para a gente fazer o atendimento desses pacientes, como balança, portátil, né, para a gente fazer as visitas domiciliares, os glicômetros ou adipômetros, fita métrica, estadiômetros portáteis. Então, a gente tem esses equipamentos também, né, para garantir ali o atendimento. E uma outra coisa importante é que a gente faz reuniões, né, constantes, todos mensalmente, com os nutricionistas, né, do NASF. Hoje são os nutricionistas do NASF que atendem esses pacientes, né, assim como o restante da equipe. Uma outra coisa importante também, quando a gente criou o programa, a gente fez várias reuniões com os serviços de atenção especializada, né, com os hospitais, para orientar sobre o fluxo, como que funciona, o que a secretaria propõe, o que o usuário consegue, né, de atendimento, enfim. Acho que isso é fundamental, né, essa conversa, essa comunicação, porque muitas vezes tem a solicitação desses órgãos, né? E eu acho que um outro item, assim, que é um resultado bem importante, que é em relação à alergia à proteína do leite de vaca, especialmente, alguns casos de intolerância à lactose, a gente tem 2 profissionais, que é um pediatra especialista em gastroenterologia, né, e uma alergista, especialmente para atender o PAN. Então, a gente tem 2 profissionais que atendem lá na Unidade de Saúde Mãe Curitibana, que são específicos para o atendimento dessas crianças. E isso
agilizou muito o atendimento, porque o paciente não precisa ficar esperando, né? A gente consegue vaga rapidinho, e quando precisa da dispensação de alguma fórmula, esse processo é bem ágil. Então, isso foi bem importante para a gente também. Nossa, que bom. Realmente, a organização de vocês teve muitas vitórias, né? É um processo muito legal. E em relação aos manuais, aos protocolos, o seu protocolo que vocês desenvolveram, muito interessante. Se possível, a gente queria disponibilizar aos usuários. Com certeza, esse vai ser um material de muito importante, né, para os nutricionistas que trabalham com isso na Claro. prática. E assim, Giovana, eles podem acessar, não sei se depois a gente disponibiliza o link no final, mas assim, para quem quiser acessar, é só entrar no www.saude.curitiba.pr.gov.br, que é o site lá da saúde aqui, de Curitiba, entrar no ícone assistência, depois atenção primária, e do ladinho direito vai aparecer ali organização do cuidado. Dentro desse ícone vão estar esses materiais que eu comentei aqui, tá? Para o pessoal acessar. Ah, tá ótimo. Ótimo, a gente orienta direitinho na nossa página da Rede Nutri, a gente coloca o link então e orienta os usuários de entrarem. Muito legal. Obrigada por disponibilizar com todo mundo. Então, vamos voltar para a discussão. Como que é o trabalho dos nutricionistas que integram a equipe do NASF e da atenção domiciliar na terapia nutricional, na secretaria? Então, aqui em Curitiba, a gente tem as equipes do programa do Melhor em Casa, né, da atenção domiciliar. E esse programa aqui em Curitiba, ele foi implantado depois do PAN, tá? Então, o PAN já estava em andamento quando essas equipes foram implantadas, e nessas equipes eles têm algumas nutricionistas que fazem esse apoio, né, na atenção domiciliar. Então, quando eles lançaram esse programa aqui em Curitiba, do Melhor em Casa, a gente fez uma reunião, primeiramente, aqui o pessoal da gestão, com esses nutricionistas que estavam entrando na rede, até para apresentar o que a gente já tinha, né? O que a gente faz na atenção básica. E uma outra decisão importante que a gente fez foi convidar esses nutricionistas da atenção domiciliar para participar das reuniões, de uma das reuniões com os nutricionistas do NASF. Então, o pessoal se conheceu, cada um pôde se apresentar de qual território, né, atende, e houve uma troca de telefone, e todos os nutricionistas do NASF, ou os outros profissionais do NASF também, e os nutricionistas do atendimento domiciliar, eles têm e-mail institucional. Então, eles trocaram esses e-mails, e há uma transferência do paciente. Então, porque o paciente, o cuidado dele é da atenção básica, né? Então, quando ele está esse momento ali com atenção especializada com atendimento domiciliar, devido a uma necessidade de avaliação com maior frequência, primeiramente, ele é um paciente da atenção básica. Então, o nutricionista que acompanha ele na atenção básica, ele tem que saber que ele está por um período lá sendo atendido pela atenção domiciliar. Então, essa troca de orientações, ela é fundamental. Então, ficou estabelecido que sempre que o nutricionista da atenção domiciliar recebe um paciente, ele passa o caso, né, ele discute o caso com o nutricionista do NASF, da atenção básica. Seja por e-mail, seja por telefone. E muitas vezes acontece de elas fazerem alguma visita juntas, sabe? Sempre tem uma discussão, sempre elas trazem assim, olha, a gente foi junto com o nutricionista da atenção domiciliar, porque se já era um paciente meu, ele agudizou, está sendo atendido pela atenção domiciliar, então a gente foi juntos fazer a visita. E outra coisa que é bem bacana aqui é que o pessoal da atenção domiciliar, eles usam o mesmo material que a gente faz questão disso, né, das nutricionistas do NASF. Sejam as receitas de fórmulas alimentares à base de alimentos, seja o material do protocolo, seja a cartilha. Então, é o mesmo material, até porque o paciente ele não pode sentir essa diferença quando ele sair do atendimento da atenção domiciliar e vai passar a ser atendido pela nutricionista da atenção básica.
Então, há uma transferência desses casos, né? E esse contato é frequente. Então, isso é bem bacana. Que ótimo. E Patrícia, vocês já tiveram muitos ganhos, muitas vitórias, mas quais são os desafios para a gestão na organização desse serviço? Olha, eu acho que um dos desafios, assim, é em relação ao prontuário, porque aqui em Curitiba, o nosso prontuário é eletrônico, né? A gente não usa papel. Mas em relação ao PAN, tem algumas particularidades que o nosso prontuário eletrônico não está preparado para receber todos esses tipos de informação, algumas questões específicas da avaliação nutricional, enfim. Então, a gente ainda faz os processos em papel, sabe? Para estar organizando assim, essa liberação da fórmula alimentar industrializada. Enfim, então a gente já fez essa solicitação, né, para nosso setor de informática, de informação, que necessita colocar alguns campos no prontuário para que a gente pare de vez com o papel, né? Mas nesse momento ainda não é possível. Então, acho que esse é um dos desafios. Outro desafio que eu considero bem importante, eu acho que é a manutenção dessa comunicação com os serviços de atenção especializada, seja ambulatório, seja hospital, ou com a própria atenção domiciliar, né? Que a gente sabe que ele é fundamental, mas não é tão simples. Às vezes os profissionais são no dia a dia, essa correria do profissional, às vezes eles deixam um pouco de lado essa comunicação e isso é fundamental. Então, acho que esse é um grande desafio, manter esse contato constante, né, com os serviços, para trabalhar em rede mesmo. E eu acho que o último desafio, assim, é em relação ao custo do programa, porque aqui o custo, ele é municipal, né? Esse programa é inteiro custeado pelo município. Então, manter, né, o fornecimento de fórmulas, acho que é um dos grandes desafios, assim, em relação ao custo. Acho que basicamente são esses três principais desafios, assim, que a gente enfrenta. Entendi, joia. Patrícia, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, realmente, pelo seu trabalho de toda a equipe, né, de toda a secretaria. Estamos encerrando aqui as perguntas. Você quer tentar para falar para os usuários? Falhou um pouquinho no final ali, eu perdi um pouquinho depois do que estava encerrando. Joia, eu perguntei se acrescentar, se queria falar mais alguma coisa para os usuários. Então, assim, eu queria só agradecer o convite, a participação e me colocar à disposição, às vezes algum município ou alguém de algum outro lugar tenha interesse em conversar, enfim, trocar uma ideia, né? Eu já recebi algumas ligações de alguns municípios que estavam organizando esse serviço. Eu acho que vale muito a pena dar um trabalhinho, mas, assim, queria agradecer a equipe, toda a equipe que trabalhem com esse programa aqui na Secretaria Municipal de Curitiba. Os nutricionistas tiveram um papel fundamental na elaboração dos materiais, então não foi todo mundo que estava no processo participou da elaboração disso. Isso é fundamental porque a gente usa na prática, né, esse material, tem muito a contribuir. Então eu queria deixar meu contato, né, daqui de Curitiba, caso alguém tenha interesse. Então meu telefone aqui é 041, né, que é o código de Curitiba, 3350-9467. E o meu e-mail é um pouquinho difícil, mas eu vou tentar falar devagarzinho. É PAT de Pati, sem o Y, né? PAT Goncalves, que é Gonçalves sem cedilha, sms.curitiba.pr.gov.br. Então, Pati Goncalves, depois, tudo aquilo. E queria agradecer mais uma vez o espaço e a participação e o convite. Nós que agradecemos, Patrícia, agradecemos sua participação, a sua disponibilidade por passar tudo que vocês, o trabalho de vocês, né, pra gente. E o que ficou cortado, né, acho que seu e-mail ficou um pouquinho cortado na fala, a gente vai passar direitinho
por notícia na Rede Nutri, certo? É. Então, agradecemos a toda a participação dos usuários, todo mundo que assistiu a gente nessa entrevista. Na próxima entrevista, obrigada e até a próxima. Tá, até a próxima.